Não tenha medo de viver o que Deus tem para você. O medo é uma emoção tão necessária quanto todas as outras emoções. Se nós não tivéssemos medo de nada, nós colocaríamos até a nossa vida em risco. Mas se não tivermos cuidado, o medo nos paralisa e nos deixa em uma condição de mediocridade. E tudo que Deus tem para nós tem valor. Tudo que Deus tem para nos entregar é considerado tesouro. E tesouros, para serem conquistados, sempre tem muita luta. Tem guerra. A nossa vida é uma guerra e não adianta ter medo. Eu perdi muitas coisas na minha vida por medo. Medo de começar e preferia ficar em um estado ali, uma situação que para mim não era tão boa, para não dar mais um passo por medo dos desafios. Porque sempre que você quer alguma coisa, naquilo ali que você quer, que é precioso, você vai ter sim decepções, você vai sofrer, você vai se entristecer, vai se decepcionar. Então, muita gente, assim como eu, por medo, não começava coisas que iam lhe levar a um outro lugar. E algumas pessoas têm medo de terminar. Tem coisas na nossa vida que nos prejudicam, que nos abatem, que nos angustiam e nós temos medo de terminar. E essa tarde o Senhor veio nos dar forças para lançar fora todo medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama algo de verdade, quando você deseja algo de verdade, você não tem medo. Porque você sabe que por mais que venham desafios daquilo que você quer, o seu amor é maior e você consegue enfrentar. Eu não estou falando de humilhação, por exemplo, em relacionamentos, um relacionamento tóxico, mas mesmo os relacionamentos saudáveis, eles vão trazer desafios e que se você não tiver medo, você não vai avançar. Hoje eu passei por uma situação onde com meu filho mais novo, e eu fiquei com tanto medo. Na hora que aconteceu, ele sofreu um pequeno acidente, mas eu fiquei com tanto medo e Deus me trouxe essa palavra. Aí, sabe como é a cabeça de mulher? Ela vai, pensa uma coisa, pensa outra, pensa outra. E eu disse, Senhor, quantas coisas nós perdemos por medo. E teve um momento em que eu corri, dobrei meus joelhos e comecei a orar. Porque ele não estava sendo atendido e ele ainda não tinha comido nada, e eu estava preocupada e o medo começou a tomar conta de mim, porque às vezes quando o medo vem uma situação tão simples e tem coisas que nos paralisam, que nos trazem medo, que são sérias, decisões sérias. Então por isso que o Senhor me trouxe essa palavra. Às vezes é um medo que não vai lhe prejudicar tanto, mas tem medos que põem em risco a nossa vida se nós não tivermos forças para lutar e para reagir. E ali quando eu dobrei meus joelhos e eu comecei a chorar, e eu senti o conforto do Espírito Santo, eu disse, meu Deus, quantas vezes nós temos medo e se a gente orar, pedir a Deus, o Senhor dá direção, para não perdermos as oportunidades, as coisas que Deus tem para nós. Eu sempre passo por desertos, mas eu termino um deserto em vitória. E passa aquele período de vitória e de repente vem outro deserto. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo são batalhas e são guerras. Mas eu perdi muita coisa por medo. E hoje eu tenho muita coragem. Claro que o medo faz parte das emoções e com certeza um dia ou outro eu tenho medo. Mas no geral eu consegui já vencer o medo e foi isso também que eu lembrei. Eu disse, meu Deus, quanta coisa eu temia. E hoje não. A gente tem medo de merecer a felicidade que Deus tem para nos dar. Então, muitas vezes nós passamos pelo deserto, nós passamos pelas batalhas da vida e o medo vai nos deixar em uma situação de acomodação, se nós não tivermos o cuidado. Então, Deus diz nessa tarde, lança fora todo o medo. Porque Deus tem coisas grandes para ti, você precisa perder o medo. Do que você está tendo medo, não tenha medo. 366 vezes na Bíblia, a palavra não temas.
uma para cada dia do ano. E a de hoje, não temas de hoje, veio através desse vídeo. Não temas. Deus tem coisas grandes para você. Às vezes o nosso medo prejudica quem está do nosso lado. A nossa falta de atitude prejudica quem está do nosso lado. Não tem a ver só conosco. E quando tá tudo bem, é bom demais. Mas quando as coisas estão difíceis, a gente tende a temer. E nessa hora que o medo vier, manda ele embora. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa não temer e enfrentar para viver o que Deus tem para você? Pensa nisso.